Olá, creators, missionários de plantão, estamos aqui ao vivo em mais uma live para você que estava aqui com saudade do curso Jerusalém Cardíaca. Estamos aqui hoje na companhia de pessoas especiais. Tem o Fabinho ali na frente. Oi, Fabinho. Pastor Ed Gonçalves, do programa Capelania Urbana. Tamo junto. E a Vivi. E aí, Vivi, beleza? Beleza. E tem uma galera chegando aqui já, seja muito bem-vinda, Vânia Parreira, missionária Vânia Parreira, do programa, qual é o nome do programa? Missão Apostólica Imersão, na TV Missão Cidades. Patrick Pessoa, 21, também chegando aqui, seja bem-vindo, Patrick. Gente, vamos compartilhar essa live, desafio aqui, olha, compartilhar essa live com mais 5 pessoas, clica nesse botão que tá aparecendo aqui embaixo, ó. Wellington.cr33 também chegando, seja muito bem-vindo. Você que está chegando aqui agora não sabe por que nós abrimos essa live. Há um tempo atrás nós iniciamos o curso Jerusalém Cardíaca. Nós estávamos falando sobre a Nova Jerusalém, a expectativa do retorno de Jesus e como a gente conduzir a nossa vida nesse sentido, né? Nós paramos por um tempo porque nós entramos no modo produção aqui na TV Missão Cidades. Não? Que estreou no dia 8 de setembro e já estamos com toda uma programação no ar que você pode participar e assistir ao vivo. É só acessar o site mcbrasiltv.com.br. Você vai ter acesso a toda a programação, inclusive o link para baixar o aplicativo no seu WhatsApp, no seu Android, no seu iOS, e você também pode baixar o aplicativo direto no Windows do seu computador, do seu tablet. Outra coisa que você pode fazer também para assistir a TV Missão Cidades é seguir a nossa página oficial no Instagram. Lá tem todos os links, todas as novidades, sempre vão ali primeiro e depois a gente lança na TV o conteúdo bruto. Tem também no YouTube, né? O YouTube agora está disponível, TV Missão Cidades Brasil, você pode ir lá e consumir o conteúdo que já foi ao ar na TV e de repente você não conseguiu assistir. Bom, que saudade de vocês, estamos aqui nesse momento para discutir um assunto muito legal e dar continuidade ao nosso assunto, que é o Sermão da Montanha, os ensinamentos de Jesus acerca do Reino de Deus. Você que não lembra, eu gostaria só de refrescar sua memória. O Sermão da Montanha é o grande discurso, o ensinamento de Jesus acerca da nossa estadia no Reino de Deus, né? Os padrões, a cultura do Reino de Deus é revelada no Sermão da Montanha por Jesus. Uma grande multidão acompanha Jesus e ele começa a ensinar. E eu lembro que a nossa última aula, nós falamos muito sobre as nossas palavras, né? Lembra que Jesus ele fala, seja o seu sim, sim, o seu não, não. Jesus ele está preocupado com os pequenos detalhes da nossa vida, inclusive das nossas palavras. Como que nós vamos agir diante de situações do nosso cotidiano, do nosso dia a dia, se nós vamos dizer que vamos fazer, se nós não vamos fazer, como que nós nos posicionamos acerca dos compromissos que estão diante de nós. E nós refletimos sobre isso. E hoje o assunto que nós vamos refletir está em Mateus, no capítulo 6. Inaugurando o capítulo 6, gostaria que você abrisse a sua Bíblia. Nós temos aqui pessoas especiais que vão opinar sobre esse assunto. Hoje a aula não está somente entre eu e você, estamos entre todos nós. Vai ser um assunto divertido, não vai, bebê? Vai, com certeza. Não, pastor Ed? Aleluia. Aleluia! Olha, a Coca-Cola não tá patrocinando a gente não, mas fica a dica, senhora Coca-Cola. Não? Isso aí foi patrocinado pelo pastor Ed. Bom, gente, o assunto de hoje, vamos abrir a Bíblia? Vamos voltar aqui. Abrindo a Bíblia, o nosso assunto de hoje é capítulo 6 do livro de Mateus. E Jesus ele continua o seu discurso dizendo assim: guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens para serem vistos por eles. Aliás, não tereis galardão junto do nosso Pai que está nos céus. Quando, pois, deres esmola, não faças tocar trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam a sua recompensa, ou o seu galardão, dependendo da sua versão. Mas quando tu deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua direita,
para que a tua esmola seja dada em secreto, e o teu pai que vê em secreto, ele mesmo te recompensará publicamente. Ponto. E aí ele vai continuar dizendo, ele está falando de um assunto aqui que tem a ver com nós fazermos algo para aparecer diante dos homens, né? E aí ele vai continuar o assunto dizendo, e quando vocês forem orar, não sejam também como os hipócritas, pois eles se comprazem em orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam a sua recompensa, ou o seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento, e fechando a tua porta, ora ao teu pai que está em secreto. E o teu pai que te vê em secreto te recompensará publicamente. E orando, não useis de vãs repetições como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque o vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vós lhe pedirdes. Ponto. Depois disso ele vai ensinar a oração do Pai Nosso. Mas o nosso assunto aqui, nessa tarde bonita de sábado, né? Sim. Vai falar sexta-feira. Sábado. De sábado, diz respeito muito a nós que fazemos missões. Entendeu? Não? Nós que fazemos missões, nós muitas vezes... Vamos começar do zero, né? Por exemplo, o que nós temos? Às vezes, para nós fazermos missões, nós precisamos de recurso. Sim. E para que as pessoas compreendam que a gente precisa de recurso, a gente precisa dar uma prestação de conta. Correto. Não é? Isso. Não é assim que funciona? É assim. O pastor Ed, ele trabalha com capelania. E a capelania é isso tudo, é prestação de contas o tempo todo. É doações, é recebimento de doações, Não é? e destinar as doações às pessoas que precisam. Às vezes você tocou num assunto muito sensível, nessa parte, que é justamente você pegar a doação, levar para a pessoa e registrar isso para as pessoas que querem, que gostam de doar, que precisam doar, mas não tem tempo, querem fazer a obra, mas não sabem como fazer e aonde chegar o produto. Eu tenho uma doação de roupas. Essa roupa não me serve mais, mas eu sei que serve para alguma pessoa. Só que eu não tenho tempo de levar. Eu vou ligar para o pastor Ed ou para algum capelão, vou destinar aquela roupa para alguém que precise, para um centro de recuperação, para uma comunidade carente, para um asilo de idosos, uma pousada, né? Então, é isso que nós fazemos. E até alimentos. Nós recebemos doações de alimentos e levamos para pessoas que precisam do alimento, montamos aqueles kits de alimentos, né? E também fornecemos a recuperação e fazemos o sopão, que atende toda terça-feira, agora no Porto da Pedra, em São Gonçalo. Pessoas oriundas da rua, pessoas em situação de fome. Às vezes a pessoa tem um teto, mas está com falta de comida. Então ela vai comer na rua, ela vai procurar o alimento na rua. E isso a gente trabalha, e a gente registra isso, para mostrar às pessoas que precisamos de ajuda e elas também podem fazer o que nós fazemos. Legal, legal, interessante. O que acontece aqui? Nós temos uma via muito delicada no sentido de prestação de contas, né? Nós não podemos confundir a prestação de contas com o que Jesus está falando aqui no Sermão da Montanha. Porque Jesus está ensinando para nós que nós não devemos ser, na verdade, como os gentios, os hipócritas, os fariseus, que eles faziam muitas coisas, na verdade não era para benefício da comunidade. Eles faziam muitas coisas para benefício próprio deles, para que eles fossem glorificados pelos homens. Fortalecimento das marcas dele. Isso, você está entendendo? Então eles faziam porque eles queriam a sua recompensa, eles queriam ser reconhecidos, né? E não é o caso daquele que faz missão, né? Quem faz missão e dá aí a sua vida, né? As pessoas gostam muito do termo gastar a sua vida em missões, em fazer pelo reino de Deus. E muitas pessoas, eu conheço, por exemplo, muitas pessoas que padecem no campo missionário e ficam doentes e entram em estado depressivo. Muita gente que padece mesmo porque tem dificuldade em compartilhar as suas necessidades, por exemplo. Ou aquilo que faz, ou aquilo que precisa fazer, ou de repente pessoas têm dificuldade em comunicação e acabam padecendo no campo missionário porque se prendem a uma interpretação errada sobre aquilo que Jesus está falando nas Escrituras. O que você acha disso, Fabinho, que Jesus está falando aqui no Sermão da Montanha?
da questão das esmolas, isso. Então, quando a gente se coloca no lugar de entregar ou fazer alguma coisa para alguém, a gente tem que tentar perceber, por exemplo, o que Jesus está falando ali naquela situação, né? Ele está falando com uma classe específica que só fazia naquela situação específica, né? Para que fortalecesse uma denominação específica. A gente está falando dos fariseus, né? Os fariseus, eles estavam ali numa situação onde eles faziam aquilo ali para fortalecer a ideia de que só eles faziam aquilo da forma como eles faziam. Então Jesus está denunciando algo que é muito importante a gente ficar muito atento, né? Para que isso não se torne uma desculpa para não fazer o bem e nem para não prestar contas, né? Para as pessoas que estão ali, né? Vendo que você está fomentando que o bem seja feito, né? O fariseu geralmente era algum aristocrata, um camarada da sociedade que tinha uma certa posição, né? E ele fazia aquilo ali mostrando que era por causa da mente evoluída que ele tinha, da posição hierárquica dentro da ordem dos fariseus que ele tinha, que ele fazia aquilo e todos os outros estavam abaixo dele, entende? Ele é tipo, eu sou abastado e por ser abastado eu vou fazer isso aqui com o meu dinheiro, eu sou o melhor crente, eu sou o melhor que todo mundo. Então tipo, existia ali tem toda uma conotação histórica para Jesus estar falando aquilo, porque Jesus também fala, o mesmo Jesus que fala dos fariseus fala também do samaritano, entende? Que foi lá e pegou aquele rapaz numa situação de abandono na pista, enfermidade. Ele estava espancado, né? Ele tinha sido assaltado ali e os caras deixaram ele numa situação deplorável. Então o que acontece? Jesus, ele traz uma situação onde uma pessoa realmente estava precisando de alguém que alguém estendesse a mão para ele, e esse camarada em algum momento ele levou essa pessoa para um estabelecimento que uma pessoa viu ele fazendo bem, que era o dono do estabelecimento, e ele passou com esse rapaz ensanguentado em cima da mula dele, todo mundo viu. Você está entendendo? Então lá existem casos e casos. No caso dos fariseus, eles faziam aquilo ali para aparecer, entende? No caso do samaritano, ele fez aquilo ali para ajudar aquela pessoa que realmente necessitava. Então, o que Jesus está analisando aqui é o porquê você está fazendo alguma coisa por alguém. Então a gente tem que ter muita cautela e tem que entender muito que isso é uma linha tênue, entendeu? A partir do momento que você vai fazer algo por alguém, você está fazendo por qual motivação? É para o engrandecimento da sua denominação? É para o engrandecimento do seu status quo? Isso é interessante você tocar nesse assunto. Porque muita gente faz, por exemplo, às vezes líderes nas igrejas fazem movimentos, né, de ação social, muitas coisas, mas não com visão de reino. Não. Às vezes até se esquiva em participar com outros eventos de outras igrejas, de outras lideranças onde o nome deles normalmente não vai ser citado, destacado, porque não é um benefício próprio da sua igreja local. Não vai trazer glória pro nome da igreja, você tá entendendo? Não vai ser algo denominacionalmente falando que, olha a situação. Jesus está falando ali com um povo específico, que eram os fariseus, que diziam ser que se autodenominavam os guardiões inefáveis do céu. Você só poderia entrar no céu se você estivesse dentro da ordem dos fariseus. Sim. Você entende? Então só eu sei fazer o bem, e se não fizer como eu faço, ninguém tem a chancela para fazer. Então, Jesus falou, não, qualquer um pode fazer o bem, mas você não vai tocar trombeta para isso. Você entende? Sua mão esquerda não vai saber o que sua mão direita faz. Por causa de quê? Porque ali existiu uma autopromoção de uma denominação específica, não era uma promoção do que deveria ser feito de fato. Se eles quisessem ali ser exemplo do que ser feito, eles fariam, independente de quem fosse, independente de situação, eles fariam em qualquer momento, como aconteceu com a parábola que Jesus contou do samaritano.
ele chegou ali numa situação onde a maioria sairia daquela situação, onde o rapaz estava ensanguentado ali, não tinha ninguém que pudesse o amparar, e foi ali, pegou ele, colocou no seu jumento, levou ele para um estabelecimento e deu, né, a provisão necessária para que ele saísse daquela situação, entendeu? Então eu acredito que nós não estamos num reino, nós não estamos num projeto hoje onde a ideia é fazer com que um estabelecimento ou uma denominação ela fique em evidência. Não, o que a gente tem que evidenciar como cristãos é que existe uma necessidade para ser sanado. Entende? Então o que acontece? Nós como cristãos precisamos alertar a nossa sociedade, sim, de que existe algo que pode ser corrigido a partir do momento que fazemos isso juntos. Entende? Não é um ser específico, como os fariseus. Um homem chegava ali, se colocava no lugar de Deus e dizia com voz de trombeta, né? Fazia trocar a trombeta para o que ele estava fazendo, entendeu? Para mostrar que ele era o salvador daquela situação. E não é essa a ideia. A ideia é fazer com que nós tenhamos compaixão, nos coloquemos no lugar daquela pessoa que está passando por aquela necessidade, e quando essa pessoa estiver passando por essa necessidade, nós estejamos ali com a mão amiga esticada, para que também um dia, que Deus nos livre e guarde, um dia que acontecer, aquela pessoa também tenha a mesma compaixão. É só uma retributiva, é uma servidão. Jesus nos ensina que o maior no reino vai ser o menor, é aquele que serve. Então nós temos que ter em nossa mente Ele mesmo deu a lição, né? Quando ele, na última ceia, ele lavou os pés dos discípulos. Então. De cada um deles, né? Pedro falou, mestre, eu não tenho né, direito de falar. Aí ele falou que se ele não lavasse o pé de Pedro, é que Pedro não fazia parte do corpo dele. Então ele estava demonstrando que a gente tem que ser servo, servir para que sejamos servidos. Eu tenho um exemplo, isso aconteceu comigo. Fui pedir um socorro. Estão pedindo para o senhor falar um pouquinho mais alto? Não estavam te ouvindo aqui. Beleza, ó, peraí, tem duas pessoas aqui. Trabalhamos com missões e como é difícil essa questão. Patrick. É verdade, Patrick. E a Helenita tá dizendo, paz do Senhor, primos. Vinda de volta. Fala aí. Então, eu passei por isso numa situação que uma senhora, uma avó, não vou falar o nome. Fala. E ela me pediu ajuda que ela estava sem comida em casa. Então nós acionamos capelães, eu peguei aqueles alimentos, montei uma cesta básica, compramos ovos e levamos para ela e jogamos no grupo da capelania. E isso foi para o Facebook. Só que uma pessoa deu um grito lá. Puxa vida, constrange as pessoas. Elas estão autorizando a imagem delas porque elas estão precisando da cesta básica. Eu falei, aí uma coisa interessante, essa pessoa que me criticou porque eu estava mostrando a entrega da cesta básica, ela mora do lado e foi criada com os filhos dessa senhora. Ou seja, eu saí do meu bairro, fui atender uma pessoa que mora no bairro dele, que é conhecida dele, mas ele não sabe que está passando por essa situação. Ou seja, uma conhecida, uma amiga, ele é amigo da família, ele não se prestou o papel de ir lá como cristão. Não precisa ser capelão. O capelão é todo aquele bom samaritano, aquela pessoa que se presta o serviço de trabalhar em prol das pessoas. Ele veio me criticar na rede, que o que a mão direita faz, a esquerda não tem que saber. Aí então eu perguntei para ele, tá, e o que você fez? Porque eu só vejo você criticando. A ação é muito importante nessa hora. Então você que está em casa, pare de apontar, faça. Que a intenção nossa de mostrar, além da prestação de contas, é mostrar que eu não sou um gerador de cestas básicas, mas eu reuni pessoas, montamos as cestas básicas e levamos a cesta básica. E como que você vai conseguir fazer isso se você não mostrar a necessidade e não mostrar também para as pessoas que doaram onde o recurso dela chegou? E uma coisa muito importante, essas pessoas estão muito descrentes umas das outras. Então, quando você tem pessoas que fazem realmente esse tipo de trabalho, quando ela pede, você sabe que ela pediu porque ela vai fazer. Por exemplo, nós trabalhamos cadeiras de rodas, camas, muletas. Então, ou seja, quando eu estou precisando para alguém, porque graças a Deus eu não preciso,
a gente vai no grupo e pede. Mas agora a pessoa só vai doar, ela vai destinar isso para mim, porque ela sabe que o meu trabalho é esse, ela já viu o histórico, o histórico nosso de levar do ID. Então, se você não faz o ID, não mostra para onde aquela peça, que aquela pessoa doou, e como ela se sente realizada, que ela estava parada na casa, às vezes foi de um ente querido que faleceu, está lá parado. Mas ela saber que foi entregue uma pessoa que está com o mesmo problema ou não, mas ela conseguiu, com aquela história que ela passou, aquele histórico às vezes triste, ela conseguiu dar continuidade, ajudar com aquele material. Então é muito importante as pessoas saberem que o criticar, ela tem que criticar a vida dela. Ela não tem que criticar a vida Eu das acho outras. que, assim, o único cuidado que a gente tem que ter como cristãos é que tudo isso seja para a glória de Deus. Não para nossa Você glória. entendeu? Porque o que acontece? O que Jesus estava criticando em relação aos fariseus é exatamente isso. Eles levantavam uma ordem, diziam que eles só faziam aquilo ali porque eles eram abastados, porque o Senhor abastecia eles e porque eles eram daquela ordem. Então é um cuidado que a gente tem que tomar, porque isso aqui, ó, eu estou fazendo isso aqui porque naturalmente eu não faria. Então se eu faço isso é porque eu tenho um Senhor Jesus Cristo que me ensinou dessa forma. E eu tenho aqui uma passagem que me ensina que uma pessoa em necessidade ela precisa de alguém. Independente de ser a pessoa que pode ajudar e não ajuda por causa de religião, não faz. Você entende? Então o que acontece? Você vê que Jesus ele traz 3 circunstâncias ali, onde só um levantou a mão para ajudar uma pessoa, que foi o caso do samaritano. Sim. Mas você tem 2 outros personagens que eram do mesmo povo, que eram judeus, sim, que eram um sacerdote e um levita. Você entende? Então o que acontece? Você vai ver que por conta da religiosidade do cara, que ele vai pegar exatamente essa passagem. Sim. Jesus falou que o que a mão esquerda não faz, a direita não sabe. Aí ele vai usar isso como argumento para não fazer nada. Assim como o levita tinha a muletinha dele de que ele não poderia colocar a mão em uma pessoa que está ferida. Como o sacerdote também não podia. Mas o cara estava morrendo. Gente, Jesus por várias vezes curou pessoas no sábado, que era contra a lei, que é até hoje, né, contra a lei sabática, porque existia uma situação de emergência, existia uma vida em jogo. Depois a mão no morto. Sim. No menino. Você entendeu? Então assim, Jesus ele deixa claro que as vidas importam mais do que conceitos, vidas importam mais do que religiosidade. Sim. Entendeu? Vidas importam mais do que um conceito geral da coisa, assim, de maldade, principalmente. E você falou. Você entendeu? Então, assim, o que eu penso, só para concluir, o Senhor, ele nos dá a oportunidade diária de fazermos alguma coisa e que isso de fato seja visto, mas não nós sejamos vistos. É aí que é a linha tênue que do Cristo negócio. seja visto, né? Que Cristo seja visto pela minha ação. Eu faço isso não por mim. E por mim eu faria de tudo para correr numa situação igual a essa, porque eu geralmente é constrangedor. Né? Aquilo ali era para ser algo visto pelo Estado ou visto pelas igrejas de uma forma geral. Não era para ser visto por indivíduos. Você entende? Mas, já que o coletivo não faz, alguém individualmente vai fazer. Mas que isso aqui sirva de lição para que o coletivo faça. Porque só há necessidade entre nós porque existe uma maldade muito grande de forma coletiva. Sim. Se cada um tem um pouquinho... Você lembra lá que Deus ele deixa uma lei para os judeus, onde existia uma 10ª parte que era tirada para que não houvesse necessidade entre eles. E um grande diferencial que existia na igreja de Atos 2 é que no meio deles não existia necessidade entre eles. Porque aqueles que tinham mais vendiam para que todos estivessem em comum. Então, a sociedade ela só está onde está porque o coletivo se ausentou de fazer o que é certo. E você falou uma coisa interessante. Deixa eu só fazer um comentário aqui que colocaram aqui tá dizendo assim, o Patrick Pessoa. Nos dias em que vivemos de tanta coisa acontecendo negativamente dentro das igrejas, acredito que se faz necessário mostrar o que tem sido feito com as doações, até mesmo para motivar outras pessoas. Exato. E entender que o que você doa para a igreja ou para alguém que faz um trabalho sério tem destino
e chega a quem realmente precisa. Perfeito. Essa que é a ideia. E a própria palavra vai dizer na passagem do paralítico, daqueles 4 amigos, para aquele paralítico chegar a Jesus, precisou de 4 pessoas. Independente de quem estava na frente, quem estava atrás, independente de quem estava no microfone, quando era na igreja, o microfone, o obreiro que está recebendo as pessoas, é importante que as pessoas, né, no projeto social, quando você fala em capelania, eu nunca falo que eu fiz, nós fizemos. O coletivo, porque eu não faço nada sozinho, eu não tenho cadeira de roda, porque eu não sou usuário de cadeira de roda. Sim. Mas eu, para atender uma pessoa, tenho que Mas pedir um grupo, pessoal, é uma ferramenta usada. E eu sempre falo, quando ministro na capelania, que eu faço, mas quem brilha é Deus. Porque é Deus que está fazendo. Ele está me usando como ferramenta e você tem que entender que você pode ser ferramenta de bênção na vida das pessoas. Ou melhor, você tem que ser bênção. É o famoso eis-me aqui, né? Isso aí, eis-me aqui. Então, se não Envia tem minha necessidade, justamente. Então, você pode ver que as pessoas, quando você coloca essa da passagem paralítico, você vê que ela precisou de 4 pessoas. Ou seja, nenhum daqueles amigos são ilhas. Não tem como a gente viver sozinho, resolver sozinho. Nós vivemos em sociedade. Então, eu preciso do meu irmão para estar ajudando o outro irmão. E se eu não abrir a boca para pedir, para ser boca de bênção, né, ou ferramenta de bênção para levar, eu peço, eu coloco meu carro à disposição, eu abasteço, eu carrego o peso, eu levo, e quando eu mostro aquele que não fez nada, isso não pode acontecer. Eu acho que a pessoa ela tem que usar justamente esse tipo de situação, esse tipo de informação para ser diferencial na vida dela, e quando ela sentir essa vontade de apontar, ela para e pega essa energia e transforma em ação. Eu vou ajudar. Você precisa de carregar, por exemplo, se é um móvel, uma geladeira, a cadeira precisa de reparo, eu posso reparar, eu posso limpar. Entendeu? Então, eu acho que se colocar à disposição. Se a gente tiver dentro da nossa sociedade, tipo, pessoas que cedo ou também a mão de obra, né? Sim. Porque você vai ver que tem muita demanda. Muito. Né? Às vezes a pessoa fica muito preocupada em doar. A gente tem a Vivi aqui, por exemplo, que participa do Mochileiro. É verdade. E lá no Mochileiros precisa, lá aqui em São Gonçalo, precisa de mão de obra. Às vezes chega um monte de doação lá, a Tati fica perdida. Não tem voluntário suficiente para... Ela fica ali igual louco com um monte de criança em cima dela, entendeu? Porque as pessoas elas não se predispõem a se voluntariar, a ser essa mão que ajuda, né? E você, assim como você tem lá a questão do Bom Samaritano, o Bom Samaritano ele fez mais ajuda e só no final ele financiou. O caminho inteiro ele colocou o camarada em cima, ele foi lá e limpou as feridas, ele foi lá e botou umas vestes em cima do rapaz, levou ele até um estabelecimento, lá no estabelecimento que ele botou a mão no bolso. Entendeu? Mas e se tivesse lá tivesse o sacerdote e o levita? Olha como que é importante, se a gente vamos montar um cenário. Se ali está passando ao mesmo tempo o sacerdote, o levita e o samaritano, e os 3 resolvem ajudar. Poxa, olha gente, o negócio é o seguinte, eu não posso colocar a mão no morto não, mas você pode. Sim. Beleza, o camarada está quase morto aqui, você pode limpar ele, posso, mas chega lá no final, lá o levita e o samaritano fazem um ratatá, agora eu vou pagar aqui o estabelecimento do garoto, eu não posso botar a mão não, mas eu posso pelo menos financiar aqui o garoto para ele fazer o projeto dele, de salvar a vida aqui. Sim. O cara fez tudo sozinho, irmão. Sim. O cara fez todo o trajeto de ajuda necessitado sozinho. E passaram 2 por ele antes. Então imagina se os 3 fizessem juntos o mesmo trabalho. Não ficaria bem mais leve? Muito mais leve. Você mais entende? suave. Muito mais suave. Então eu creio que o Senhor lá no deserto, quando ele pegou o povo, começou a tirar aquela mente de escravo do povo, começou a ensinar o povo, ele começou a ensinar o povo algo que era muito importante. Olha, vocês vão se dividir aqui dentro da terra de vocês, uma tribo. Ela não vai trabalhar, ela vai servir ao templo, ela vai servir ao tabernáculo, ela vai fazer aqui todas as ordens de nível espiritual. Vocês, 11 tribos, vão sustentar os levitas e órfãos e viúvas. Então, o povo de Deus, de forma alguma, poderia ter necessitado entre eles, porque o Senhor montou um sistema onde aqueles 10% que era tirado das 11 tribos,
era para a necessidade dos que faziam a obra e dos necessitados órfãos e viúvas. Então, por que hoje, dentro da nossa sociedade, existem tantas instituições que retiram a parte em dinheiro e ainda existe necessidade entre eles? É verdade. Nós temos dentro... Você está entendendo? Será que é porque temos que sustentar uma máquina insustentável? É só para a gente pensar. E você que está do outro lado aí, você pode estar ajudando. Ó, Os embaixadores. Tem gente aqui falando. Os embaixadores. Seja um ajudador, um colaborador dos embaixadores. Embaixadores do Rei. Justamente a gente está trazendo recursos para a gente poder ir mais longe. O Patrick da sua ajuda. Patrick está dizendo assim, por isso eu acho importante mostrar isso. Quem sabe pessoas não serão tocadas a se voluntariar, entendendo que tudo é para o reino de Deus, não para se vangloriar, assim como está no texto em questão. Então, quando eu percebo que Deus ele já montou um sistema, Deus ele só tem uma palavra, o Senhor ele é soberano na sua palavra, e creio que o sistema do governo de Cristo na Terra não vai ser diferente. O Senhor ele não vai proporcionar tudo para a gente, ele vai nos dar a oportunidade de sermos como ele foi. Se ele já criou esse sistema lá no deserto e fez o povo de Israel entrar na Terra Prometida com um sistema já pronto, aquilo que ele fez lá no deserto ele não vai fazer diferente quando ele vier, no milênio. Eu acho que vocês têm que prestar atenção. O Senhor ele virá e o povo vai ter a oportunidade de fazer o que é certo. Exatamente. Você entendeu? Então, nós estamos treinando. Estamos em uma sociedade de cristãos que já era para ter entendido que tudo aquilo que é arrecadado dentro das igrejas era para que não houvesse necessidade entre nós. Não é para estar sustentando uma coisa ou outra, luxos desnecessários, entende? Por quê? Nossa sociedade, ela tem um monte de gente que está padecendo necessidade e as igrejas estão preocupadas com outras coisas. Sabe o que eu acho interessante? Agora, isso que o pessoal tinha que estar preocupado. Agora fazendo uma comparação com esse texto que a gente leu de Jesus ensinando no Sermão da Montanha. Olha o que ele revela para os discípulos em Mateus, capítulo 25, acerca desse assunto. Que ele vai falar que nos últimos dias, quando o Filho do Homem vier em sua glória e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Jesus falando. E todas as nações serão reunidas diante dele e apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita e os bodes à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Por quê? Porque tive fome e deste-me de comer. Tive sede e deste-me de beber. Era estrangeiro e hospedaste-me. Estava nu e vestiste-me. Adoeci e visitastes-me. Estive na prisão e foste ver-me. Então os justos lhes responderão, dizendo: Senhor, quando que nós te vimos com fome e te demos de comer? Ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro e te hospedamos? Ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos ver-te? E respondendo o rei lhes dirá: Em verdade vos digo, que quando fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Então, ele fala isso, o contrário para aqueles que não fizeram, Ele vai falar: apartai-vos de mim, malditos, porque eu não vos conheço, para o fogo eterno preparado para o diabo e os seus anjos. Ele chama esses que não fazem isso para o reino de Deus de malditos. Isso é forte demais. De ver aquele que fala assim, que a mão direita faz tudo. Eu gostaria muito desse camarada que fala sobre isso, sobre quem faz, para dar uma desculpa do que não faço porque o que a mão direita faz é o que eu não sabe. Esse camarada, eu gostaria muito dele interpretar para mim de uma forma muito honesta o que acabou de ser lido. Porque acontece, se eu tenho aqui Jesus falando que o necessitado está recebendo, é uma questão de lógica. Jesus ele fala assim, quando ele vai tratar dos mandamentos, quando ele é interrogado pelos fariseus, ele vai falar assim: olha só, o primeiro mandamento é:
Amar a Deus acima de todas as coisas, de todo o seu entendimento, de todo o seu coração, de toda a sua alma, e semelhantemente a esse, amar ao próximo como a ti mesmo. E aí ele me veio com essa parábola, falando sobre, olha, se eu estive nu, estive doente, estive preso, estive com necessidade, e aqueles que vão sentar junto comigo, que vão entrar junto comigo às bodas, são aqueles que me fizeram bem. Mas Jesus falou, os discípulos perguntaram, quem são esses? Quando que o Senhor teve assim? Olha só, quando que eu tive assim? Quando vocês fizeram a um dos meus pequeninos, aqueles que estavam necessitados, aqueles que precisavam. Então, tem que ser uma cultura cristã, por uma questão de salvação. O que a gente está falando aqui, que vai ficar de fora, o que não presta atenção nisso. A Bíblia está dizendo aqui, Jesus fala, apartai-vos de mim, malditos para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Ele coloca essas pessoas... É um peso de salvação, não é? Sim. É um peso de salvação, não é? Ele coloca no mesmo patamar de diabo e os seus anjos. E usa como desculpa, minha mão direita não sabe que a mão esquerda, ele não faz nada. Porque na verdade o que Jesus estava falando ali no Sermão da Montanha, desse assunto, não era que eles não poderiam fazer, pelo contrário, eles deveriam fazer, porém a glória, eles deveriam ter a consciência de que eles deveriam fazer para o Senhor, como se fosse para o Senhor. Você está entendendo? Para o Senhor. A gente estava falando, Jesus, né, acredito eu, estava falando amar o próximo como a ti mesmo. Isso. Se a gente não amar o próximo, né, se a gente não sentir compaixão de uma criança na rua, passando fome, uma criança que não estuda, tem que trabalhar para sustentar a família, quem nós somos? A gente não tem pena de uma mulher, né, que é traficada, e a gente não ajuda... A gente precisa ter compaixão, né? A gente não ajuda a trazer, converter, né, o país dela, traduzir oralmente para que ela se sinta amada por Jesus. Quem somos nós? Para que estamos aqui? Igual fala naquela passagem do sal, para que serve o sal se não há de salgar? Serve para ser lançado e pisado. Isso aí. Isso aí. Amém. É desse jeito. É forte. É a luz do mundo. Ó, o pessoal tá falando aqui, ó. Quando a igreja nasceu em Atos, ela era próspera. Não havia mais necessitados naquele lugar. Por quê? É uma questão de consciência. Consciência, né? Dividir com o O próximo. camarada estava lá, abastado, sabia que, poxa, cara, o que o Senhor me deu aqui, eu creio que o Espírito Santo ele vai fazer o quê? Se o Senhor me deu alguma coisa, essa alguma coisa aqui me serve e é o suficiente para mim, beleza. É suficiente para mim, mas se está ultrapassando aquilo que é a minha necessidade, mano, se tem alguém necessitado, bora lá. Sim. Você entende? Eu tenho um outro exemplo. Uma vez eu estava de frente na igreja, tinha um congestionamento, e passou uma senhora dentro desse congestionamento em frente do fórum, e o senhor é pastor? O senhor é pastor? Eu, sim. Tem um homem tentando se matar ali do outro lado. Se matar do lado de um fórum, tem policiais, tem bombeiros, tem paramédicos. Tinha um morador em situação de rua comendo dentro do lixo de um condomínio. Estava metendo a mão, tirando as bolsas, abria, tirava o que comer e colocava a bolsa, não sei porque aquilo é diabo puro. Ele pegava a bolsa e começou a colocar e tentava se matar com a bolsa. Quando ela me gritou, tinha guardas municipais, tinha policiais, ninguém fez nada. Eu saí da onde eu estava, atravessei a rua, quando ele falou, que isso, tá maluco? Peguei a bolsa, tirei da mão dele e pera aí que eu vou te dar comida, não faz isso. Voltei, foi um dia depois, o sopão foi numa quarta e o sopão era na terça. Então eu tinha sopão dentro da igreja. Então eu esquentei correndo, né? Pedi para o presbítero que me ajudava lá olhar o rapaz para ele não colocar a bolsa na cabeça e vim com um pote de sopa. Falei, só come aqui, não mexe nisso mais não. E dei o pote para ele comer. Só que o que me incomodou foi que precisou. Ninguém se mexeu. Mas aí você percebe a necessidade da igreja. Isso, a gente tem que a importância da igreja fazer a diferença na sociedade. Por quê? Os órgãos não estão fazendo. Os órgãos públicos, governamentais. As pessoas também não. A gente tem que entender o seguinte, nós estamos vendo sinais, evidências
desde o dia que Jesus veio para a Terra, de que a gente está caminhando para o fim. Eu Paulo acho ele assim, identificou uma coisa que seria um sinal do fim dos tempos, que é o seguinte: nos últimos dias, os homens serão amantes de si mesmos, presunçosos, entendeu? Escarnecedores e irreconciliáveis. Mano, eu olho para minha sociedade e eu vejo isso. Você vê isso, Vivi? Você vê isso? Você vê isso, cara? Você vê isso, Vivi? Com certeza. Se você, meu amigo, você está vendo isso na sua sociedade, então é um sinal do fim. Ó, o Patrick está dizendo aqui. Mas a mesma igreja, né, em Apocalipse 2, é chamada, ele está falando da igreja de Éfeso, né? É chamada a atenção por ter perdido o primeiro amor. Será que o primeiro amor não é exatamente o auxílio? Que é o amor por almas, por vidas de amor uns pelos outros. É isso. Não é? Exatamente, mandou bem. Então, o que Jesus está fechando aqui na parábola em Mateus 25, ele está dizendo lá no versículo 46, estes irão para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna, né? Fazendo essa comparação daqueles que realmente se compadeceram dos necessitados e daqueles que não se compadeceram dos necessitados. Porque Jesus deixa claro, quando nós nos tomamos essa posição, fazemos isso, nós não estamos fazendo para qualquer ser humano. Não. Nós estamos fazendo para ele. Você está entendendo? Sim. Então, é um assunto, né? E eu quero chamar a atenção para uma passagem. Vamos lá. A gente usa essa frase, amar Deus sobre todas as coisas. E no livro não está escrito isso. Está amar a Deus de todo o entendimento, de todo o coração, e amar o próximo como a ti mesmo. Ou seja, você amando o próximo, como eu cuidando dos pequeninos do Senhor, eu já estou amando a Deus. Ou seja, é a maneira de eu estar devolvendo a Deus que Ele faz por mim. Então hoje, você se colocar na posição e fazer, então as pessoas hoje, eu vejo isso, eu sou muito crítico no evangélico, porque a gente fala, às vezes as pessoas pregam o que elas não fazem. E quando alguém faz, incomoda ela, ela se sente incomodada. É evidência de pecado, irmão. Começa a apontar. Sabe por que é uma não entra evidência para de ajudar a pecado? resolver. Deixa eu te explicar porque é uma evidência de pecado. Vou te explicar porque é uma evidência de pecado. Eu não sei se é Tiago ou se é João. Tiago, né, que fala que aquele que sabe fazer o bem não faz, peca. É o Tiago. Opa, Tiago. Tiagão. Tiagão falou isso aí, né? Aí você vai ver, por exemplo, Paulo, a gente está falando lá em Gálatas 5, né, nas obras da carne, você vai ter lá dissensão, divisão, contenda, ciúme, inveja. Opa! Então existem obras da carne, que são pecados, que o final disso é eterno, que o próprio Paulo fala sobre isso. Quem vive na carne, praticando as obras da carne, vai para o inferno. E quem também não faz o que é certo, que não faz aquilo que pode fazer, peca. Então, por exemplo, o pecado te afasta de Deus, concorda? Então, o adultério é pecado? Fornicação é pecado? Obras de fornicação de uma forma geral é pecado? Também, mas você vê hoje dentro das igrejas uma super ênfase nisso e esquece dessas coisas que não eram para ser pequenas. Estão no mesmo peso. Se eu vou seguir uma vida de santidade, eu quero morar com o Senhor, eu quero uma eternidade com Deus, com Cristo, e não vivo uma vida de santidade, e não observo essas coisas que estão ali na palavra, é só ler, cara. O Senhor fala para Josué o seguinte, olha só, meu servo Moisés é morto. A partir do momento que meu servo Moisés é morto, agora você vai se esforçar em meditar de dia e de noite nessa lei, que eu já passei para ele. Que lei era essa? A lei de você não cobiçar a mulher do próximo, de não adulterar, honrar pai e mãe. Você está entendendo? Amar a Deus, não ter outros ídolos. Você está entendendo? Então, mas só que não para por aí. Existiam outras leis ali. Eram 613 leis. 613 mandamentos. Você está entendendo? E esses 613 mandamentos que estavam como se fossem leis ali... Para a época seriam as leis, né? Sim. Essas 613 leis que estavam ali, todas elas são de respeito ao próximo.
Você tá entendendo? Cuidado com É um cuidado com o próximo e consigo mesmo. Tipo, amar o próximo como a mim mesmo, estão nas leis. É só você ver as leis de saúde pública que o senhor colocou ali em Deuteronômio. São avançadíssimas. Avançadíssimas. Tem médico hoje que olha para aquilo e fica, caraca, tá aí, então eu nunca vi. E tipo, são coisinhas que... Entende? Por exemplo, hoje eu olho para a sociedade, a forma como o nosso... Os dejetos que a gente produz dentro da nossa casa são lançados dentro de rios e fluviais. Há muito tempo atrás o senhor falou que era para fazer fósseis, filtros e sumidouros. Hoje você bebe a água melhorada, limpa. É uma água que está sendo reciclada. Você tirou a parte pesada e você toma aquela água, não poderia, né? Água de fezes, mas não vou falar isso. Então. Mas uma água tratada, ou seja, para tratar as impurezas nossas, Então. você joga mais impurezas artificiais para poder dar uma cor e um cheiro melhor para a água. Então, mas aí o que eu estou falando o homem ele prefere fazer do jeito dele, faz do jeito dele, Forte, bebê. transgride aquilo que o Senhor deixou como lei de uma sociedade perfeita. E, poxa, se o homem simplesmente obedecesse e enterrasse, né? Ele adubava a terra, nem para isso prestou. Você entendeu? Então o que acontece? E Deus ainda pede para dar descanso à terra. E é outra parada, que a gente também não respeita. Então o que acontece? O que a gente precisa hoje é fazer o mínimo. O mínimo hoje que a gente tem em mãos para fazer é ajude, cara. Ajude. Temos meios de ajudar pessoas. Estamos aqui com o pastor Ed, né? Com o projeto de capelania urbana. Temos o apóstolo Washington, que não está aqui agora, mas é o fundador do projeto, que tem a Emamu, Semamu, tem os embaixadores do rei, forma missionário, tem a base lá onde tem um monte de pessoas ali que chegam em situação de recuperação de drogas e outras coisas, para serem 100% recuperados, que precisa da sua ajuda. Estamos hoje dentro de um projeto chamado TV Missão Cidade, que é para fomentar exatamente esse tipo de situação. Trazer recursos, trazer pessoas que realmente queiram fazer com que o reino de Deus avance, né? E já fazem com muito pouco. Imagina se ele puder contar com a sua ajuda. É verdade. Você está entendendo? Ah, mas ele fez isso para mostrar que ele está fazendo. Não, irmão. A ideia é mostrar para você que existe um lugar que faz. E você pode ser parte disso. Então, Embaixadores do Rei é um projeto que vai fazer, né, a arrecadação de tudo que você doar. Você pode entrar em contato aqui através dos nossos informes para saber como ajudar o Embaixadores do Rei, o Capelania Urbana, que são projetos que estão hoje em parceria, entendeu? Para que, quando você, né, não souber o que fazer para que sofrimentos sejam aplacados, como você vai praticar esse cristianismo que ajuda o próximo, você entra em contato com esses nossos irmãos aqui, que você vai estar ajudando o reino a crescer, a avançar. Então eu já te faço desde já um convite, um apelo, né? Que entre em contato conosco. Não precisa ser pra gente não, pode entrar em contato direto com o pastor Ed, ou direto com o apóstolo Washington, ou direto com Embaixadores do Rei. Os contatos que a TV tem, outros programas, né? E ou continuar acompanhando aqui, que você vai ver, cara, alguma coisa vai ser vista. Porque tem um projeto do pastor Ed, que é o Capelania Urbana, que é um programa aqui da TV Missão Cidade, que vai estar falando de todas as pessoas que já foram ajudadas, todas as pessoas que já passaram pelo projeto, todas as pessoas que já tiveram, né, uma forma de assistência pelo projeto da Capelania Urbana. Você vai estar vendo aqui também, dentro da grade, né, todos os projetos que tem a base lá do Piba, tem outros centros de recuperação. Outros centros de recuperação que são ajudados pelos projetos aqui do apóstolo do Ed e também da Creates, também que está envolvido nisso tudo. Desse grupo. Nós somos hoje um grande grupo, né, que percebeu que o reino precisa ser praticado, gente. O reino precisa ser praticado. Nós precisamos praticar aquilo que Jesus nos ensinou a fazer. O mundo não precisa mais de hipocrisia. O mundo não precisa mais de falastranismo.
O mundo não precisa mais de religiosidade. O mundo precisa de pessoas que realmente arregassem as mangas e botam a mão no negócio para fazer. Que sejam igreja de dentro para fora. Igreja de dentro para fora. Ah, mas eu não tenho recurso. Cara, eu também não tenho. Mas não Eu creio que o Ed também não tem, mas tem boa vontade. Tem um carro, entendeu? Ah, não tem dinheiro para ir lá comprar, não, beleza, mas tem um pessoal lá do mercadinho que pode doar. Vamos lá, vamos pedir, pegar lá, vamos botar uma organização combustível pelos irmãos. Mas, irmão, eu estou precisando de combustível, me ajuda aqui. Entendeu? Assim passa o verniz na cara. Você entendeu? Vamos lá, meu amigo, você pode trazer uma doação para a base aqui de Ipiíba. De Ipiíba. Centro de recuperação. Centro de recuperação. Ah, poxa, mas eu não tenho como ajudar com alimento. Mano, você pode me ajudar aí com a questão do Pix. Às você vezes pode uma ajudar... indicação, meu irmão. Por exemplo, nós tivemos um problema, tem um centro de recuperação. Às vezes eu não tinha a grana, mas conheço quem tem. Tinha 93 pessoas e não tinha comida. Deram o café da manhã, a pastora me ligou. Pastor, eu estou sem comida, me ajuda. Aí o que eu fiz? Eu comecei a acionar os capelães, os homens e mulheres de Deus, amigos, e apareceu uma empresa, eu até posso falar dela, 3C, da honra quem tem honra, a 3C, que é uma prestadora de serviço da Enel. Eles doaram 40 cestas básicas. Eita, Essas 40 cestas básicas de uma pessoa que eu não conhecia, de uma empresa que eu não conhecia, eu atendi. O que eu fiz? Eles precisavam de comida, então foram 10 cestas básicas, sai dividindo, que a gente ajuda 5 sem recuperação. Você que está do outro lado, nós precisamos ajudar a quem abraça essas pessoas que a gente tira da rua. O que eu estou falando aqui é o seguinte, às vezes eu não tenho recurso, mas eu conheço quem tem. Entendeu? E às vezes o camarada não ajuda alguém porque não tem pra onde ajudar, porque fica, vou doar para essa igreja aqui, mas esse pessoal aqui é meio suspeito. Esquisito. Entendeu? Vou doar para essa galera aqui, mas será que tá chegando lá no resultado final? Por isso que é importante a prestação de contas. O registro. Para isso serve o registro na prestação de contas. A prestação de contas é exatamente isso. A gente precisa hoje de cristãos também que saibam trabalhar com transparência. E essa mesma empresa, infelizmente, né, a Bíblia para mim é um sinal do final dos tempos, né, que é uma evidência gigantesca que por se multiplicar a iniquidade o amor de muitos se esfriaria. E hoje você tem uma dificuldade enorme de fazer o bem porque tem um monte de salafrário por aí. Você entendeu? E é exatamente por isso que nós precisamos comunicar onde é que o está sendo feito o trabalho verdadeiro, o trabalho verdadeiro está sendo feito ali, eu sei. E outra, se quiser vir fazer conhecer, né? Gente, voluntário. Precisamos de voluntários. Quiser vir aqui conhecer a TV, a base. Aqui a TV funciona como uma base missionária. Você de São Gonçalo, região, Niterói, Maricá, Itaboraí, muito perto. Tá? Menos de 1 hora você está aqui. A gente passa o endereço aqui nos stories, aqui no, sei lá onde vai clicar. Ou a gente faz uma videochamada, você pode participar. Vem pra cá para conhecer, a gente leva vocês aqui nos arredores, mostra para vocês a necessidade nua e crua, porque tá aqui, se a gente sai do portão aqui, a gente já viu um negócio estranho. Você entendeu? Exatamente. Então, assim, é muito legal você tá vendo a realidade urbana como ela tá hoje. E, cara, Cristo, quando ele vier, ele vai procurar exatamente esse povo que David acabou de relatar aí no sermão. Entende? Jesus falou que quando ele vier e aquele que não fez por um dos seus pequeninos aquilo que era para estar sendo feito, como se estivesse sendo feito para ele, esses vão ser lançados fora. Eu acho que nós ainda estamos em tempo de não ser lançados fora. Podemos ser os trabalhadores da última hora e nós fazemos essa convocação para você nessa tarde. O Patrick está dizendo aqui, se você não pode ir, contribua. Não pode contribuir, ore. Não pode orar? Então, por favor, não atrapalhe. Por favor. Pode ser voluntário. Por favor. Ser voluntário, Patrick. Não atrapalhe. Exatamente. Junte-se a nós, vem. A gente precisa de mão de obra, gente. Mão de obra é importante. Às vezes a pessoa ela não pode contribuir com valores, mas pode pegar uma caixa aqui, por exemplo, as caixas são pesadas. Pode levar um abraço, rapaz. Sim, um abraço, um carinho. Sim. Você escutar, levar os ouvidos para escutar o que a pessoa quer falar. Por exemplo, o nosso amigo Patrick aqui está vendo a gente, ele está na internet. Quer ver uma forma de que você pode estar ajudando a gente? Compartilha esse vídeo. Divulga. A gente falando sobre esse projeto, falando do Embaixadores do Rei, falando da TV Missão Cidade, que tem por finalidade fazer o bem
aqueles que não conseguem um recurso do Estado, por exemplo. Fazer a obra de Deus. Vamos fazer a obra de Deus junto. Fazer. Compartilha isso pra geral. Esse assunto aqui que nós estamos tratando hoje, né, tá diretamente ligado ao curso Jerusalém Cardíaca. Por quê? Quando Jesus voltar e descer a Nova Jerusalém do céu, quem vai morar com Jesus dentro da Nova Jerusalém? Quem vai ajudar Jesus a governar sobre a terra? Que faz o ID. Todos aqueles que estão comprometidos com Jesus em vida agora, não? Todos aqueles que têm seus nomes escritos no livro da vida e do Cordeiro, são essas pessoas que Jesus está falando. Olha, o Patrick está dizendo, eu sou do Cadba, vocês estão sempre conosco. Lembra do... Né, Cadba, é lá do Cadba da catedral, mas ele é do Comiba também. Então, fala pra ele que o Comiba precisa fazer parte desse projeto com a gente. Já fala pro pastor... A Mari Pessoa aqui também está dizendo... Qual é o nome dos pastores lá? O Cláudio, Dácio Coimbra, o Eduardo. Então, fala com o Eduardo, com o Cláudio, com o Dácio Coimbra, com esse povo tudo aí, para fazer parte daqui da Missão TV Missão Cidade. A Mari está aqui também, estamos juntos. Fazer o negócio acontecer. Glória a Deus pela vida da Mari. É isso, gente. Então, olha, Jesus está prestes a voltar. Nosso assunto é esse, formar... Juntos somos muito mais fortes. Porque formar, somos a igreja de Cristo. É formar em nós o caráter dos moradores de Sião, né? É isso aí. Os moradores da Nova Jerusalém. Aqueles que têm dentro de si plantado o reino de Deus e arregaçam as mangas e fazem isso acontecer na sua realidade. Então fica a dica para você. Fica de butuca. Fica de butuca. Nós voltamos com tudo com o curso Jerusalém Cardíaca. E as pessoas querem saber, Fabinho, quando que retorna o curso a quem você tem dado ouvidos? Em breve. Falaremos de João em breve. Em João? Joãozinho, aquele que era do lado de Jesus lá, que era o discípulo mais amado. O discípulo amado do mestre. Rapaz. É isso aí, gente. Vocês querem falar mais alguma coisa? Pastor Ed? Vem com a gente, se junte aos bons, venha fazer a obra de Deus, que Jesus está voltando. Você vai ser cobrado disso. Eita, olha, sentiu a responsabilidade aí. E aí, Vevê? E aí, gente? Vem com a gente. Missão Cidade. é bom. Missão é bom, Gustavo. Missão é bom. E aí, Fabinho? Fica a dica aí, irmão. Ó, fiquem ligados na nossa programação, porque aqui a gente vai estar trazendo para você em primeira mão tudo aquilo, né, que a igreja, de fato, a igreja que se compromete com as obras do nosso Mestre, Senhor Jesus Cristo, está fazendo por aí. Né? Há muito tempo, né, através do Onda Missionária, que era um dos nossos projetos, né, vínhamos trazendo evidências de igrejas que estavam se mobilizando de forma urbana e transcultural, né, mobilizando, fazendo as coisas acontecerem. A gente vinha evidenciando isso. Agora isso vai se intensificar. Por quê? Nós hoje temos isso como um foco, né? E por ter isso como foco, é muito importante que você fique de butuca, né? Fica de olho, né, em tudo que a gente vai estar transmitindo nas nossas stories, nos nossos informes, de uma forma geral, no Facebook, no Instagram, no YouTube, né, e na TV Missão Cidade, do que está acontecendo no nosso dia a dia, nas bases, né, na capelania urbana, naqueles irmãos da fé que são o retrato de Cristo na nossa sociedade. Então, para, meu irmão, olha só, para de bobeira. Você está dando bobeira, você vai lá, ele pega seu controle, vai às vezes lá ligar lá no Cidade Alerta, só vai ver desgraça. Cadê? Aqui na TV Missão Cidade, sabe o que vai acontecer com você? Você vai ver pessoas fazendo o que é certo, pessoas fazendo o reino de Deus acontecer, entende? Então a nossa missão com a TV Missão Cidades é exatamente mostrar que existem pessoas do bem. Olha que maravilha! Que existem servos de Deus que ainda se preocupam em fazer o reino de Deus acontecer na terra. E você pode fazer parte disso. Ainda existem 7.000 ainda. Que não se prostraram a Baal, olha só, é isso. Então, faça parte junto conosco, entre em contato conosco aqui para saber mais como que funciona o projeto. Sem dúvida o David vai deixar os informes aqui e você pode fazer parte desse projeto, se interajam, procuram saber como que você pode ser parte da TV Missão Cidade, porque a vaga aqui é gigantesca. O campo tá branco, irmão, vem pra cá.
É isso aí, meus amigos. Muito obrigado então pela participação de vocês nesse retorno ao curso Jerusalém Cardíaca. Um beijo no coração para todos que participaram aqui conosco. Tem uma galera aqui hoje. Eita, legal. Eita, glória a Deus. Deus abençoe. Deixa eu mandar um beijo para todo mundo aqui. Deixa eu ver. Vânia Parreira, Patrick, Wellington, Ricard, Amanda, né? O Vitor, Eliseu, Helenita Pereira, a Dani 1, o Ivo Costa, quem mais tá aqui? O Bispo Evandro, Rede Paula, Emanuele Pérez, a Lúcia Pereira, minha mãe, a Marília, Mari Pessoa, Bruna tá aqui também, Pipoquitas também está aqui, Pastor William. Eita, muita gente, hein? E a Anne e a Rosteg, não sei falar, mas Deus abençoe. Marilene Buzinger, Vitão. A Helenita escreveu aqui, é verdade, vendem desgraça alheia e ganham dinheiro com isso. Isso dá dinheiro no bolso para quem vende e empobrece a alma de quem assiste. Olha. Profundo. Vitão tá aqui também. Só gente boa. É isso, gente. Deus abençoe a vida de vocês. Super beijo no coração. A gente volta a qualquer momento com mais um episódio do curso Jerusalém Cardíaca. Pra você ficar com o coração na boca. E o Fabinho volta depois também com o A Quem Você Tem Dado Ouvidos. A gente pretende abrir também um espaço aqui para falar sobre o retorno de Jesus, que tá muito... Vamos falar sobre Apocalipse? Escatologia? Precisamos falar de escatologia. Abrir uma roda de conversa. Beijo, gente. Fiquem com Deus. Tchau. Fiquem na paz.